Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, Carol. Boa noite. Boa Daqui a pouco a galera noite. começa a entrar. Menina, que prazer falar com você, viu? Já virei sua fã, conheço há pouco tempo. Já quero agradecer ao Rafael, meu amigo Vital. Eu chamo ele de Vital, né? E foi ele que falou com você. Mas aí depois que eu comecei a te acompanhar, já virei fã aí. E eu acho que vai ser muito top a gente falar, voltar às lives, né? Já com esse tema, assim, importantíssimo. Então é isso, gente. Ó, eu vou apresentar rapidinho a Carol para a gente não perder mais tempo, tá? Que passa rapidão. Então, já para a Carol começar a falar, que eu quero ver ela falando. Então, ó, a gente está com a Carol, Caroline, né? Nogueira. Isso. Ela é advogada, especialista em direito penal e processual penal, gestora da comunidade criminalista Sim Senhor, que ela vai falar no final sobre isso, e palestrante. Então, Carol, mais uma vez, muito obrigado por ter topado conversar com a gente. Para a gente é muito importante. E valeu mesmo, de coração. E é isso, eu queria que você falasse, a gente começar já falando um pouquinho da sua carreira, para a gente conhecer quem está chegando, quem vai chegar depois. Conhecer um pouquinho você, a sua carreira, como é que começou no direito, como é que foi aí, conta pra gente. Tá. Primeiramente, eu queria agradecer pelo convite que me foi feito. É uma honra estar aqui dando início a esse retorno aí de vocês. E como eu Sim, falei, eu pretendo ir depois no estúdio, quando vocês sim, voltarem para o estúdio, para a gente sim, fazer sim, sim. novamente, seja sobre Vamos, esse tema, vamos seja de marcar. outro tema. Mas, inclusive, parabenizo pelo tema, né, que você escolheu para que a gente abordasse aqui, que é um tema de muita importância, principalmente diante do cenário que a gente vive hoje, né, desse aumento deliberado aí de feminicídio no nosso país. Então, a gente precisa falar sobre o assunto, apesar de ser um assunto delicado, né, muitas vezes é assunto pesado, mas que a gente tenta trazer aqui, porque quanto mais pessoas forem informadas, acredito que a gente consegue aí dar uma evoluída, digamos assim, fazer o nosso papel de formiguinha, né? Com certeza. Mas obrigado pelo convite, obrigado pelas palavras, né? Aí pelos elogios. É uma honra. E assim, eu Aham, sou nossa. jovem, né? Querendo ou não ainda, eu tenho 29 Hum, anos, mas eu já tenho aí 7 anos de formada, né? Eu já atuo na advocacia há 7 anos. E o meu início na advocacia, assim, vamos lá, vou começar com a minha formação, tá? Porque quem entra na faculdade de Direito geralmente entra querendo ser juiz, promotor, né? Visa esses cargos públicos mais altos e tudo mais. E eu, assim como a maioria das pessoas, entrei querendo ser juíza, né? E aí, durante a faculdade, eu mudei, assim, inúmeras vezes sobre o que eu queria ser, sobre a área que eu queria seguir, porque o direito ele te dá um leque muito grande, né? Então, você, querendo ou não, tem acesso aí a muitas opções. E sim. aí eu terminei a faculdade querendo ser promotora de justiça, porque eu tinha participado durante a faculdade de um concurso de júri simulado da OAB, tanto da OAB daqui de Alagoas como da OAB Nacional. E aí eu me apaixonei pela atuação no júri. Então, assim, eu tinha certeza, a única certeza que eu tinha é que eu queria atuar no júri. E Uhum. aí eu fiquei, como é que eu consigo atuar no júri? Eu consigo atuar sendo defensora pública, sendo advogada ou sendo promotora. E dentre as opções, justamente pelo fato de que eu trabalhava no Ministério Público à época, eu disse, não, eu vou fazer concurso para o Ministério Público. E aí eu comecei a estudar para concurso, só que aí veio a pandemia. E aí, na época, mesmo um pouquinho antes da pandemia, o meu pai já vinha na minha cabeça. Filha, porque você tem que abrir o seu escritório, porque é advocacia, porque é advocacia, advocacia. E eu fui que decidi abrir o meu escritório no interior, lá em Coruripe. Aí abri o meu escritório sem a expectativa de que aquilo ali fosse a minha escolha de vida, né? E quando eu comecei a advogar, foi quando eu fui entendendo o espírito, digamos assim, da advocacia, né? Porque o Uhum. propósito dela. E eu fui me afastando cada vez mais da carreira pública e me direcionando à privada, né? À advocacia. Porque eu comecei a enxergar aquilo como um propósito mesmo de vida, né? Você conseguir ajudar Perfeito. outra pessoa através do seu trabalho.
Então, aquilo me fez virar uma chavezinha na minha vida e a advocacia passou a ser uma escolha. Não, tem gente que fala que a advocacia é o que sobra, né? Mas não, na verdade a advocacia é uma escolha, porque não é fácil, assim como nenhuma outra profissão, né? Não é fácil você se firmar no mercado, você entrar no mercado, você se firmar no mercado. A própria profissão não é fácil, porque você tem que ir de encontro a juízes, ir de encontro a promotores, ir de encontro à própria justiça, né? Para poder tentar ali o melhor resultado para o seu cliente. Então, a minha história com a advocacia começou dessa forma. E com o Uhum. direito penal, acredito que desde o início da faculdade sempre tive mais encantamento pelo direito penal, né? Pela luta pela liberdade, né? Que é um bem tão importante na nossa vida. Então acabou que eu fui só seguindo o fluxo e o coração. E hoje eu atuo também na área civil, mas a minha especialidade mesmo é a área criminal. Entendi. Que bom quando você consegue unir propósito de vida e profissão, né, Carol? Sim. É um E eu acho que é isso privilégio, que faz com que você se mantenha nela, né? eu Porque acho. a partir do momento em que você esbarra com a dificuldade, se você não tiver um propósito, um objetivo assim grande, você desiste. Existe. Exato, é. Eu acho que é bem isso mesmo. É unir propósito de vida e como você falou, né, ajudar as pessoas. Enfim, eu acho incrível quando a gente consegue ter essa oportunidade, né? E aí, deixa eu fazer a nossa primeira pergunta aqui. Depois, se a galera quiser perguntar no final, a gente tira um tempinho, tá? Eu queria saber, Carol, assim, se falando agora, entrando de fato, né, na temática da nossa live, a gente consegue perceber, falando aí do feminicídio, a gente consegue perceber, ou é possível traçar um perfil assim, tipo, geralmente, antes de acontecer o ato, né, do crime, geralmente, o que é que antecede isso? Pelas experiências, casos que você já teve contato, sabe, assim, tipo, é possível a gente traçar, olha, geralmente é, sei lá, é agressão verbal, é violência psicológica, enfim. A gente consegue fazer isso, Carol? Então, eu acho que assim, acho que essa pergunta acaba trazendo para um questionamento muito mais profundo, digamos assim. Porque o que acontece? Nós vivemos em uma sociedade que nós temos um machismo estrutural, né? Nós somos criadas em uma sociedade machista. É, Então, desde a infância, a gente é podada, fecha as pernas, isso não é jeito de de sentar, porque sim, mulher tem que ser de tal jeito, porque mulher tem que fazer tal coisa, porque tem que ser a bela, recatada e a do lar, né? sim, E é, a gente acaba crescendo acreditando em conto de fada, né? Que vai aparecer um príncipe encantado que vai chegar no cavalo branco e salvar a nossa vida para sempre, né? é, Mas quando a gente vai ver, na verdade, não existem príncipes encantados, não existem pessoas perfeitas, né? E a gente precisa começar a enxergar os sinais do início, né? Porque o feminicídio, ele não nasce do amor. O feminicídio, ele nasce da violência. E a sim. violência, ela começa, não é com a agressão física. Ela começa nos primeiros sinais. Por exemplo, por que você vai sair com essa roupa? Não tá achando que tá muito curta, não? Hum, Cadê? Quem é que tá falando com você aí no seu celular? Eu quero ver o seu celular. É óbvio que existem coisas que são pontuais, mas assim, um controle de quem você sim. conversa, com quem você conversa, o que você conversa, sabe? Aquela coisa diária ali. Aquele controle de amizade. Essa amizade aqui, você tem que se afastar, né? Principalmente quando, por exemplo, amizades com homens, né? Porque ele Uhum, quer você, então se afaste dele. O interesse dele é em você, né? Ou então aquele ciúme sim. excessivo, até muitas vezes afasta da família, te diminui. Você tá gorda, porque essa maquiagem pesada. Aí começa, por exemplo, meu amor, porque óbvio que assim, existem homens que realmente gostam, preferem uma maquiagem mais leve e tudo mais, isso é normal, é de gosto de cada um. Mas a partir Uhum, do momento que ele quer que você não se cuide, não,
não pareça bonita, né, para outras pessoas, digamos assim. Aí tudo isso você precisa ir observando para que isso não vá virando ali um ciclo, né? E aí começa a violência psicológica, é uma coisa que é muito difícil de ser identificada no início, né? Porque vai Sim. começando de forma sutil e aí vai piorando, piorando, ameaçando. Você nunca vai encontrar alguém como eu. Se você me deixar, ninguém vai te querer. E aí começa Uhum. tudo isso e vai se desenvolvendo até o estopim, né? Entendi, até o ato mesmo. Você acha que a gente ainda tem, nós mulheres, você acha que qual que é a dificuldade maior, Carol? É perceber isso? É medo de dizer, tipo assim, acabar um relacionamento? O que é que você. Eu acho que é um conjunto de fatores, sabe? Porque primeiro o que nos é imposto pela sociedade já nos diminui de certa forma, né? Já faz com que a gente tenda a aceitar algumas coisas que não são normais, né? Uhum. Então, e também por ser muito difícil de ser identificado quando você está dentro. Porque você Do vê de fora, relacionamento? é mais fácil de você identificar Sim. pessoas com esse perfil, né? Agora, quando você está vivendo aquilo, é muito difícil, porque geralmente não, porque envolve sentimento, É né? verdade. Então, de certa forma, você fica cega por aquela pessoa e não enxerga esses pequenos sinais que ele vai dando ali no início do relacionamento, né? E quando você vai Entendi. conseguir enxergar, já tá aí numa situação muito elevada. E aí envolve, e geralmente aí começa, né? Envolve família, né? Os relacionamentos, né? E começa, envolve família, e aí tem a questão do sentimento mesmo. Exato. E assim, por É, exemplo, tem situações em que o cara, para a sociedade, ele é a melhor pessoa do mundo. Na frente das pessoas, ele te trata como uma princesa. Na frente dos seus pais, ele é carinhoso, ele é atencioso. Mas, quando tá só vocês dois, ele bate na parede para não bater em você. Ele aperta forte o braço. Ele quebra algum uhum, objeto material, né? verdade. Então, são sinais que a sociedade em geral não enxerga. E só quem poderia enxergar é quem vive o relacionamento, né? É, entendi. E os casos, assim, que você conseguiu acompanhar, Carol, você conseguiu acompanhar os relatos dessas mulheres e, tipo assim, eu sei que é uma pergunta difícil, mas é mais curiosidade mesmo, assim. Qual foi o caso, obviamente, né, guardando o sigilo, a gente sabe disso, mas, assim, um caso que, assim, todos é difícil, né, assim, mexe com a gente, mulher, mas, assim, qual o caso, assim, que você teve contato, assim, que você ficou, tipo assim, cara, você achou bizarro, teve alguma situação, assim, porque já é bizarro a violência em si, né, já nem deveria acontecer, mas eu digo, assim, que ultrapassa tudo que a gente entende que a gente conhece de limite, sabe, Carol? Você, É assim, eu acho que existe 80% dos casos que a pessoa atua é uma coisa bizarra, né? é Porque bizarro, né? é aquela narrativa de, mas ele é um ótimo pai para meus filhos. Caramba. Ele Uhum. é um ótimo filho, ele só não foi um bom marido. Mas quem não é Meu um bom Deus, marido, não é um bom pai, não é um bom filho, não é um bom é homem. bom. Entendeu? Sim. Então, assim, eu já vi casos de pessoas que foram acolhidas em abrigos sigilosos, por exemplo, que mais na frente eu vou falar Uhum. um pouco melhor sobre essa existência, mas que já foram acolhidas e que pediram para sair porque queriam voltar para o agressor. Eu já vi Meu Deus. situações de a mulher ser agredida, espancada e dizer não, mas é porque foi porque ele bebeu. Ele não é uma pessoa agressiva. Entendi. Entendeu? Então, assim, realmente são situações que é muito difícil de você, entre aspas, julgar, né? Porque a gente Sim. não sabe a realidade que cada mulher vive. Teve uma pesquisa na Inglaterra, que eu não vou saber quem foi que fez, mas que chegava lá nas ruas da Inglaterra e falavam assim: Fulano matou
matou Cicrano. Aí as pessoas, como assim matou? Aí foi feita a mesma pesquisa aqui no Brasil, quando fazia essa pergunta, fulano matou Cicrano. Aí as pessoas respondiam, oxe, matou por quê? Né? Porque assim, aqui virou uma coisa normal, né? Normal. Matar alguém. E Uhum. na violência contra a mulher isso não é diferente, né? Quando fala, eita, fulano foi preso porque bateu na cicrana. Mas por que ele bateu, hein? O que foi que ela fez? Como se tivesse motivo que justificasse o ato, né? Exatamente, porque Tipo, geralmente a mulher, quando ela é vítima de violência, ela é vítima uma, duas, três, cinco vezes, né? Porque ela é vítima do agressor, ela é vítima, muitas vezes, ela é revitimizada pela justiça, muitas vezes pelo o advogado da outra parte, pela sociedade. Então, por várias vezes ela vem sendo vítima, por isso que muitas vezes é muito difícil da mulher ter força ali para denunciar casos como este, né? uhum. Mas é uma coisa que é enraizada e que a gente precisa, com o nosso papelzinho de formiguinha, ir modificando essa situação. É verdade. Você falou lá no início, quando a gente começou a conversa, sobre a questão do machismo estrutural, né, Carol? Uhum. Esses aumentos, assim, absurdos que a gente teve de casos desses crimes, como é que a gente consegue, obviamente que está totalmente relacionado, mas como é que você enxerga isso, assim, Carol? Tipo, esse aumento absurdo, né? Além do machismo estrutural que a gente sabe que infelizmente existe em várias esferas, inclusive acho que até dentro da própria justiça, né? Mas, assim, para além disso, o que é que você consegue enxergar, assim, que os motivos, né, desse estopim, assim, porque chegou um tempo que a gente todos os dias era noticiado na televisão, né, assim, a gente que assistia, eu lembro que eu ficava tipo, meu Deus, de novo, de novo, de novo, tipo, parecia que não parava E mais. assiste, né? Até hoje a E, ideia é assim. é, exato, Então, é. O que é que você acha, além do machismo estrutural? eu acho que é muito difícil você conseguir achar uma causa para esse efeito, Sim, né? Eu acho sim, que isso é realmente uma coisa enraizada, né? O machismo que a gente vive dessa sociedade. E assim, eu acho que é um conjunto de fatores. sim, A partir do momento em que eu, Carol, estou numa roda de conversa e aceito ser calada por um homem, por eu ser mulher, eu estou ratificando isso. A partir do momento que eu estou em um relacionamento e eu aceito que ele me pode, que ele diga o que é que eu posso vestir, com quem eu posso andar, o que eu posso fazer, eu estou contribuindo para isso. A partir do momento em que eu emprego uma mulher e um homem na mesma função e dou à mulher um valor menor, eu estou contribuindo para isso. Então, assim, são verdade. vários fatores que nos levam a esse aumento. E também que ele passou a ser mais denunciado, né? Porque antes ele Sim, era normalizado. E como começou toda essa política, né, de informação, de noticiar sim, essa situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, a gente começou a ter mais denúncias, né? Porque a Lei Maria é da Penha é uma verdade. lei recente, né, de É, 2006. Então, o Brasil ele já estava muito atrasado no cenário internacional em relação à legislação específica de proteção à mulher, né? Então, é uma coisa que cada um vai contribuindo quando você acaba diminuindo a mulher em relação a isso, né? E o que eu fico bem revoltada, digamos assim, é que geralmente as pessoas ela tendem a querer que o direito penal seja o que vai resolver o problema. Mas vamos lá, de 2006 para cá, quanto já aumentou as penas voltadas à violência doméstica, a feminicídio? Foi criada a lei do feminicídio, foi aumentado. Hoje em dia, uma pessoa que for condenada por feminicídio pega, sei lá, 40 anos no mínimo de prisão. Entendeu? Então, assim, tá sendo punido,
pessoas estão sendo presas preventivamente, temporariamente, definitivamente, em razão disso. Mas por que não diminuir? Então, será que é realmente o direito penal que vai resolver essa situação, aumentar as penas, criar mais crimes? É isso que vai resolver o nosso cenário de violência hoje em dia? Eu realmente não acredito que seja isso. Eu acredito que é a informação, que é a educação, que é você no dia a dia estar ali não repetindo certos padrões. É através dessa forma que a gente vai conseguir mudar o nosso cenário atual. Não é trazendo novos crimes, leis mais fortes, penas maiores, sabe? E a gente vê tantas pessoas falarem, porque no Brasil a lei não funciona, né? Existem as brechas na lei. Não, a lei funciona, mas o problema é que não é ela que vai resolver o problema. Perfeito, Carol. Achei perfeita a sua colocação. E eu acho que esse debate, esse momento que a gente está tendo aqui agora, é um dos espaços, eu acho que contribui, né? Vamos dizer assim, é um espaço que contribui para isso, porque, de fato, tem que existir uma quebra desses padrões, uma mudança de mente, de comportamentos, né? Nós, mulheres, precisamos realmente nos atentar mais a isso, e juntas a gente tem muito poder. Então, cara, trazer mais as discussões, e eu acho que é isso, é essa observação mesmo, né? Essa observação com a gente mesmo, né, quanto mulheres, e essa quebra. A gente precisa quebrar isso, a gente precisa quebrar esse padrão. E assim, eu acho que isso não é nem uma luta só de mulher, né? Eu acho que é Não, uma luta sim, também de todo mundo, né? é Assim, verdade. eu costumo dizer que a gente tem que educar as nossas filhas a como elas devem ser tratadas e educar os nossos Sim, filhos a como tratar as mulheres, né? perfeito. Porque tem homens que eu vejo, hoje em dia tá bem absurda a situação, né? Que eu não gosto nem de falar muito, entrar muito nesses âmbitos para não polemizar tanto. Não Mas polemizar. assim, Uhum. esses red pills da vida, né, que consideram o homem, o feminismo, como é? Que o feminismo veio para acabar com o homem, para diminuir o homem. E assim, eu não acho que seja isso. Eu acho que é uma luta para tornar uma sociedade mais igual e que isso vai ser bom para todo mundo, né? A gente não quer que o homem seja diminuído, a gente quer que a gente suba ao patamar dele, né? A gente quer Sim, que no mesmo emprego tenha o mesmo salário, a mesma remuneração. credibilidade. Porque eu, por Sim. exemplo, eu sou mulher, sou advogada. E muitas vezes tem cliente que chega e não tem a mesma confiança, o mesmo respeito de se eu fosse um homem, mesmo que eu tivesse a mesma idade. Entendeu? Então, assim, Entendi. a gente tem que lutar 2, 3 vezes mais para conseguir espaço, para conseguir respeito, para mostrar o nosso valor, para mostrar a nossa competência. E tudo isso vai influenciando para o cenário que a gente vive hoje. É verdade. É isso mesmo. E eu vejo isso, inclusive é uma das nossas futuras lives, inclusive a gente vai falar com uma pessoa que trabalha, hoje ela trabalha no mercado que é majoritariamente masculino. E aí essas mulheres que estão inseridas nesses ambientes, é como não, elas precisam encontrar meios de se afirmarem, reafirmarem o tempo inteiro. Elas precisam ficar provando todo santo dia que elas são capazes de fazer, né? Exatamente. Porque existe essa falta de credibilidade, de confiança, como você mesmo trouxe. É absurdo isso. É Exatamente. absurdo. É triste e absurdo. Falando um pouquinho, agora eu queria falar um pouquinho sobre as medidas protetivas, Carol. O que é que você acha aí? No seu ponto de vista, elas conseguem realmente reduzir esses crimes? Ou o seu ponto de vista em algo em relação às medidas protetivas que precisa ser melhorado para que de fato a gente consiga ter, sabe, as medidas como uma arma, né? Uma arma não, um meio de defesa efetivo para as nossas mulheres. O que é que você acha das medidas protetivas, assim, do seu ponto de vista? Então, as medidas protetivas, elas, hoje em dia, elas são medidas que realmente funcionam na maioria das vezes, tá? Acho que acredito que o grande impasse são dois em relação à medida protetiva. O primeiro é a banalização dela,
porque ela foi criada como uma forma de proteção daquela mulher que vive na situação de violência, né? Sim. Então, o que é a regra? Você entrar com o pedido de medida protetiva, seja através da própria delegacia, seja através de um advogado, seja através do Ministério Público, ou através da Defensoria Pública, você entrar com esse pedido de medida protetiva e o juiz, de forma sem precisar ouvir outra parte nem nada, ele já defere, se preencher ali o mínimo de requisito necessário, já defere o Sim. pedido de forma liminar para que ela já comece a valer, porque geralmente, como o próprio nome diz, né, medida protetiva de urgência, é a situação de urgência em que você precisa ter ali uma proteção imediata do Estado, né? Sim. Então, isso acabou sendo banalizado, porque muitas vezes, por exemplo, a mulher quer fazer com que o cara saia de casa, aí entra com medida protetiva. A mulher ficou com raiva e quer punir o cara, aí entra com medida protetiva. E eu acho que isso acaba deslegitimando essa causa que é tão forte e tão digna, né? Que é Sim. o real objetivo da medida protetiva. Então, eu acho que esse é um ponto que acaba fragilizando essa medida, né? Porque muitas vezes acaba que o juiz pede para ouvir o Ministério Público, por exemplo, quando é através da delegacia ou através do advogado, e aí demora um pouco mais, enfim. E depois acaba que a mulher depois já pede a desistência da medida protetiva, enfim, acaba descredibilizando o Tá. instituto, né? E o outro ponto é que, assim, é muito difícil realmente você conseguir garantir 100% a segurança, né? O que geralmente é feito é colocar, muitas vezes, tornozeleira eletrônica no agressor quando ele não é preso e dar o Uhum. botão antipânico para a mulher, para caso aconteça alguma coisa, ela apertar o botão. Só que eu acho que até a quantidade de efetivo que a gente tem na nossa polícia acaba fazendo com que, por exemplo, a Patrulha Maria da Penha, que foi realmente uma política pública que vem surtindo efeitos, né, que vem trazendo melhorias aí para a nossa sociedade, mas que ela não tem um efetivo suficiente para alcançar todas as mulheres que são beneficiadas pela medida protetiva, né? Para ficar fazendo Sim. ronda diária, 2 vezes no dia, por exemplo, poder ver se realmente aquela mulher está bem, se o agressor não está cercando aquela mulher, não está descumprindo medida protetiva. Então, assim, hoje existe crime de descumprimento de medida protetiva, né? Que o agressor pode ser preso se descumprir. Mas a gente precisa que esse descumprimento seja trazido para a justiça para que ele seja punido, né? Mas Sim. assim, explicando de uma forma geral as medidas protetivas, ela surgiu no âmbito da Lei Maria da Penha, né? Justamente com esse objetivo de dar uma proteção imediata à mulher. Então, ela tem como atos o afastamento do agressor do lar, então a polícia pode ir lá para tirar ele do lar, da casa. A proibição de contato telefônico, pessoal, e-mail, SMS, como é, telepatia, qualquer tipo de contato com a vítima. Proibição, afastamento, né? Ter um raio ali de proteção, de De distanciamentos com metros, a, né? com a vítima, com a família, né? Então, muitas vezes tem isso. E também pode haver possibilidade de pagamento de alimentos, né? Porque muitas vezes a gente via mulheres que não queriam denunciar por serem dependentes financeiramente do agressor, né? Então, isso também foi uma forma de fazer com que as mulheres denunciassem mais e conseguissem sair desse ciclo de violência sem se prejudicar, né? Porque essa dependência financeira acabava te prendendo ao agressor e te mantendo nesse ciclo. Então, a medida protetiva ela também veio com esse objetivo de auxiliar aí nessa dependência. Então, assim, Entendi. essa eficácia da medida protetiva vai depender muito da fiscalização, da rapidez da atuação do Estado, né? Em caso de apertar o botão de pânico, em quanto tempo a patrulha vai chegar, tudo isso. Mas isso vai de caso a caso. Mas, assim, em regra, a medida protetiva ela funciona e vem sendo um mecanismo Entendi. muito utilizado para
defender as mulheres vítimas de violência. É importante isso que você falou, achei muito interessante, porque geralmente quando as pessoas falam por um viés mais crítico sobre as medidas protetivas, ela não abarca justamente esse outro lado, né, Carol? Tipo assim, a galera fala, ai, mas não funciona. Tá, mas é a medida que não funciona, ou como você falou, não existe como é que se fala? Pessoas, né, efetivamente atuando ali para poder porque ela, por si só, ela precisa, né, dessas coisas para funcionar. Precisa que tenha patrulha, precisa que tenha para poder É uma socorrer, atuação né? conjunta, né? Porque assim, a Conjunta. medida protetiva, ela, como o nome já diz, é um instrumento de proteção, mas ela Sim, não vai combater a violência, sim, né? É uma medida que precisa aí de uma atuação conjunta do Estado, da própria sim, vítima, para que consiga ter uma eficácia, mas que entendi. né, ela sozinha não consegue resolver o problema. É isso. E falando aqui do nosso estado, Carol, não tem, né? Assim, o efetivo suficiente para atender as demandas, não, a gente não tem, né? Eu acho que nenhum Estado, né? Nenhum estado tem, né? Mas aqui também a nossa realidade é que não tem efetivo suficiente. A gente costuma criticar a polícia, que não sei o quê, mas não tem efetivo. Entendeu? A gente vê uma Exato. demanda cada vez maior e um efetivo Uhum. pequeno. Então, assim, não tem como dar conta. Entendeu? Entendo, entendi. Fica aí para a gente refletir, né? E antes de a gente falar, a A gente gente verificar. pensar. Exato, pensar isso da forma conjunta. Porque eu digo que eu já ouvi muitas críticas nesse sentido, entendeu? Mas é isso, é um trabalho conjunto, senão não funciona, né? Ela precisa que tenha esse efetivo para a coisa acontecer, né? Falando um pouquinho de políticas públicas, Carol, o que é que a gente tem hoje falando aí de feminicídio, assim, o que é que temos de políticas públicas que as mulheres podem recorrer, que de fato funcione ou que não está funcionando, mas enfim, o que a gente tem hoje? Então, nós temos a Lei Maria da Penha, né, que eu Uhum, considero a principal delas, que é uma lei muito importante porque ela diz os tipos de violência, ela tem a previsão das medidas protetivas de urgência, e tem a previsão de penas maiores para certos crimes, de certas formas e tudo mais. Então, a Lei Maria da Penha é uma política pública que vem ajudado, né, nessa luta, nesse combate à violência doméstica. Nós temos as delegacias especializadas das mulheres, né, uhum, que, em regra, ela traz um acolhimento maior à mulher. Geralmente existem mais servidoras mulheres também nessas delegacias, não a maioria, né? Mas assim, é mais do que numa sim, delegacia normal, às vezes. sim, E em regras é para que essas delegacias ela tenham um atendimento mais humanizado, né? Na tentativa de não revitimizar a vítima. Então, essas delegacias especializadas também foi um avanço nessa luta da violência, né? Para que a mulher não tenha tanta vergonha, não tenha tanto medo de ser ali taxada, né? Por que você fez isso? Ele fez isso por quê? Ou porque você quer denunciar, tá com raiva dele? Então, às vezes a gente lidava com isso na delegacia, né? Então, esse tipo de delegacia vem para auxiliar esse tipo de situação. As próprias medidas uhum, protetivas de urgência, né, que a gente já falou aqui. A Patrulha sim, Maria da Penha, que realmente ela vem com o objetivo de ser uma fiscal ali, né, de atuar de forma mais rápida, reduzir esse descumprimento das ordens judiciais, aumentar mesmo essa sensação de segurança e dar uma resposta mais rápida em situação de risco. Então, o objetivo principal da Patrulha Maria da Penha é esse. Como a gente falou, não tem um efetivo suficiente para abarcar tudo, mas hoje ainda funciona muito, né? Veio para realmente acrescer muito nessa luta aí da violência doméstica, né? E nós temos também as casas de abrigo, que são eu ia sigilosas, falar agora, se entrava nesse, entra nesse meio de política pública, sim, porque muitas vezes a mulher não tem para onde ir, né? uhum, E aí ela fica, e aí, vou fazer o que da minha vida? Enquanto, por exemplo, ele não é afastado do lar, ou alguma coisa nesse sentido, ou quando realmente
não tem como. Eles moram na casa da mãe dele. E aí? E aí? A mulher vai fazer o quê? Vai ter que continuar lá? Como é que vai fazer? Vai ter Uhum. que obrigar o cara a sair da casa da mãe? Não tem como, né? Então tem esses abrigos sigilosos que, assim, não pode ser divulgado onde ficam esses abrigos, né? Eles realmente são Sim, sigilosos e servem sim. ali como um abrigo temporário, né? Uma proteção, um suporte psicológico para aquela vítima, para que ela consiga ali romper aquele ciclo de violência. Então, nós temos também esses acolhimentos nos abrigos. Outra política pública que eu acho que são as principais, é essa questão da conscientização, né? Tanto nas escolas como na sociedade em si, né? A gente mostrar os sinais do relacionamento abusivo, explicar o ciclo da violência, a gente mostrar que não é normal a gente aceitar certas imposições, porque assim, a sociedade diz que é assim assado, mas por que é assim assado? A gente tem que simplesmente aceitar o que a sociedade dita, entendeu? Ou Uhum. questionar. Nosso papel é questionar, é entender o porquê que é assim. E se você não concordar que é assim, não é assim, não faz assim, pronto, acabou. Entendeu? Então, assim, é muito importante que a gente faça esse tipo de política de conscientização. Que a gente mostre os canais de denúncia, a gente mostre e fale sobre a violência. Porque, por exemplo, eu já dei algumas palestras para empresas, já dei palestras em postos de saúde, né? E muitas vezes, quando eu começava, eu me iniciava a palestra assim: quem aqui já foi vítima de algum tipo de violência? Aí algumas levantavam a mão. Aí eu, beleza. Aí eu começava a fazer um teste. Aí eu tenho até um testezinho que eu acho que são 20 itens. E aí eu vou Hum. falando assim. Não, são 10 itens. Aí eu cito os itens. E aí no final, aí eu disse, ó, vão contando aí na cabecinha de vocês. Tal coisa, já aconteceu com você? Aí vai contando. E tal coisa, e tal coisa, e tal coisa. Aí quando é no final, eu disse, ó, se você respondeu assim para mais de 5 perguntas, parabéns, você viveu um relacionamento abusivo e não sabe. Então, Nossa, depois que eu fazia muito esse bom. teste, era assim, 90% do público que levantava a mão. Meu Porque muita Deus. gente não sabe que vive na violência doméstica. Então, é possível que é preciso que a gente faça essa política de conscientização, né? Para que as pessoas passem a identificar que não é normal aquele comportamento e que aquilo é um tipo de violência, né? Então, isso tem que vir desde as escolas. É. E eu acho que tem que começar mesmo, né, na escola. Inclusive, eu trabalho com crianças e eu vi, né, uma parte, eles saíram da sala com as plaquinhas esses dias. Aí eles falaram, tia, aqui não pode tocar, sabe assim? Exato. Porque E esse dia foi o dia da foi 18, conscientização do né? abuso, né? Foi 18, né? Eu Acho acho que que foi foi, antes 18. de ontem, né? Pronto, não foi? Aí eles falam, aqui não pode, tá só a mamãe, né, e tal, na hora do banho. Aí eles foram falando. Enfim, eu acho que é de fato isso mesmo, Carol. Eu Exatamente. acredito Tá muito que a nessas educação, escolas. E eu acho muito importante que a gente tenha muito, desde o início, tanto essa questão do abuso como da violência contra a mulher, tudo isso a gente tem que abordar sim na escola é, para que a gente crie, né, crianças que vão mudando aí essa realidade que a gente vive. é verdade. E se a gente não construir isso, é a educação é que salva, né? A educação Exatamente. salva. Né? Então, se a gente tem crianças que já têm essa consciência, a gente vai ter adolescentes, a gente vai ter mulheres futuramente que realmente vão mudar isso, vão mudar esse cenário, né? E É o que a colocar gente aí, espera. quando acontecer, a gente espera isso, exatamente. Porque assim, isso não vai mudar da noite pro dia. Isso vai ser uma construção Não, não vai. social que a gente vai ter que É, fazer para conseguir ir mudando esse cenário, né? é Porque verdade. assim, até entrando aqui no assunto do ciclo da violência, né? Que eu acho que é muito importante Sim. que a gente fale sobre ele. Que eu acho que até já Uhum. tá, ok, já são 7h55, mas como a gente teve aquele Caraca! assunto no início, né? Passa A rápido. gente precisa só dar uma aceleradazinha aqui para o povo continuar aqui na nossa live ouvindo a gente. Tá, Mas vai, vai. assim,
Eu acho importante que a gente fale sobre o ciclo da violência, que é uma coisa que acontece muito, que é o relacionamento abusivo, né? Então, esse ciclo, ele costuma, como o próprio nome diz, ser aquela coisa Vicioso. que vai voltando, vai voltando, vai voltando. E aí chega no momento em que você só tem dois caminhos. Ou você denuncia, ou você vai ser uma vítima de feminicídio. É verdade, Carol. Infelizmente, a realidade é essa. Infelizmente, é Entendeu? Porque verdade. assim, vamos lá. A gente começa um relacionamento. Aí começa a primeira fase do ciclo, que é a lua de mel, né? O maior amor, aquela coisa, o príncipe encantado que veio pra te salvar no cavalo branco, né? Que a gente vê nos filmes aí de princesas. Aí começa esse amor. Aí depois começa a fase de tensão. Aquele ciúmezinho excessivo, discussões mais acaloradas, agressões verbais, ameaças, bate na parede para não bater em você, aperta um pouquinho mais firme o braço, controla o telefone, fala da roupa de forma muito reiterada, não deixa você sair com certas pessoas, né, sem ele. Então começa essa fase de tensão. Até que vem a fase da explosão, que geralmente é a violência física, né? É você destruir o celular da pessoa, é você agredir fisicamente, agredir psicologicamente, você fazer uma ameaça mais grave, você até violentar sexualmente mesmo a vítima. Então, essa é a fase que costuma ser mais perigosa, né? Então, essa é a fase da explosão. Só que aí depois vem a fase do arrependimento. O meu amor me Uhum. perdoe, foi porque eu bebi, foi porque eu tava de cabeça quente. Gente, Aí começa a demonstrar um carinho, né? Pede desculpa, diz que vai mudar, que isso nunca mais vai acontecer. E aí volta para a fase da lua de mel. E aquele amor, aquele carinho, e aí depois volta para a tensão, depois volta para a explosão, depois volta para o arrependimento. E assim vai. É um acaba ciclo muito. vicioso que você fica ali e que você muitas vezes não consegue enxergar, né? Por É isso que a gente verdade. precisa conscientizar as pessoas para enxergar assim do iníciozinho mesmo. Corra desse tipo de pessoa, para que isso não venha se intensificando até chegar aqueles dois caminhos que a gente falou agora há pouco, que é ou denuncia ou morre, Ou não morre. né? Então assim, e se chegar que você chegue a denunciar, né? Para não ser aí mais um número, né? Nos nossos noticiários. Então é muito importante que a gente primeiro combata desde o início esse tipo de comportamento. E segundo, se a gente se ver nessa situação, se a gente se vir nessa situação, que a gente denuncie para que a gente quebre esse ciclo. É verdade. E eu acho que é isso, Carol. O caminho da observação é muito importante, né? A gente, nos nossos relacionamentos, né? É porque é muito sutil mesmo. Muito. É muito sutil, né? Então, que a gente consiga realmente observar muito. E é isso. Correr enquanto é tempo e Saber o se nosso afastar desse valor, tipo de né? Saber que a relacionamento. gente não pode aceitar qualquer coisa Exato. e ir começando aí a impor limites mesmo no que o outro te É. dá para poder a gente ter saída, né? Porque Uhum. muitas vezes a gente não tem saída. É verdade. Hoje, atualmente, assim, Carol, quais são os meios de denúncia que as mulheres têm para, tipo, estou precisando denunciar, ligo para onde? Tem o nosso 180, né? Que é um canal geral de denúncias. Tem a própria Polícia Militar, o 90. Tem as delegacias especializadas, você pode ir diretamente nessas delegacias. Você pode procurar o Uhum. Ministério Público, Defensoria Pública, até um advogado, né? Para que você possa fazer um pedido meio protetiva, por exemplo, registrar um boletim de ocorrência. Então, até online mesmo você consegue registrar através do site da Delegacia Interativa, né? Então, se você colocar lá no Google, boletim de ocorrência online, você consegue Uhum. ir lá, violência, ameaça, essas coisas, você consegue fazer o registro por meio da internet mesmo.
Então, hoje em dia, a gente tem vários canais que podem ser utilizados para a realização dessas denúncias. Entendi. Deixa eu ver aqui. É, deixa eu E só, ver. só um adendozinho aqui, que não é nem tão vinculado a isso que a gente está falando agora, mas é Hum, vinculado ao tema geral aqui da nossa live, hum, que é uma diferenciação. Geralmente as pessoas costumam colocar como feminicídio toda morte de mulher. E não é, hum, tá? Feminicídio é uma coisa e femicídio é outra. Femicídio hum. é morte de mulher. É como o homicídio. É Sim. feminicídio. E o feminicídio é por causa de você ser mulher ou quando envolve violência doméstica. Hum, Por essas razões mais de gênero, que é o entendi. feminicídio. Né? Então, não é toda mulher que morre que é vítima de feminicídio. São nesses Entendi. contextos aí mais específicos. Perfeito. É bom saber, né, diferenciar. A gente já tá com uma horinha, né? Quase uma horinha. Vamos fazer o seguinte, Passa eu queria que rápido, você né? faça, boa, muito rápido. Eu queria que você falasse só um pouquinho, Carol, aí, já no final, da comunidade. Achei interessante, eu entrei para ver e tal. Fala um pouquinho, né, dessa parte aí, sua gestora lá na comunidade. Acho interessante. Fala um pouquinho pra gente. A comunidade criminalista Sim Senhor, ela é voltada para o público do direito, né? Para estudantes, jovens advogados, advogados mais experientes que querem atuar, que atuam ou querem atuar na área criminal. E a gente faz como uma forma mesmo de compartilhar conhecimento. Né? A gente faz Nossa. encontro-aulas periódicos. Inclusive, eu sou junto com o doutor Bruno Barros, que por sinal é meu chefe, era meu professor. E aí nós juntos gerimos essa comunidade, né? Aí ele já me intimou a na próxima semana fazer um encontro-aula sobre feminicídio, justamente em Ó, decorrência dessa live aqui hoje. Então, na próxima semana nós teremos um encontro-aula sobre feminicídio. Inclusive, você está convidada para assistir se você quiser, né? eu quero. Pronto, eu te mando o link no dia. Tá bom, perfeito, valeu. Mas é uma comunidade voltada mais para esse público, sabe? Para capacitação, a gente oferece cursos também sobre vários temas. Tem um grupo de WhatsApp fechado para tirar dúvidas, para atuar em processos de parceria. Tipo, às vezes o advogado está começando na advocacia e não tem expertise ou não tem segurança de atuar sozinho em uma certa demanda. Então, ele vai até os advogados de lá da comunidade, pede auxílio, atua em parceria, justamente para ter esse network também. Então é Que um massa. ambiente bem bacana. Que legal, Carol. Eu achei top, viu? Era bom que todas as profissões tivessem esse ambiente assim, né? Não é? Também Enfim, acho. É importante. para acolher mesmo, né? Quem está iniciando, quem está estudando, eu acho super importante. É Muito, muito verdade. legal. Muito top. Essa live, Carol, vai ficar salva aqui no Instagram, mas ela também vai ficar no YouTube. Então Certo. a gente vai colocar lá, né, no YouTube. Quando tiver no YouTube, eu disponibilizo o link. Aí você divulga para quem você quiser nas suas redes, a gente também divulga Perfeito. para que esse bate-papo, né, siga aí para várias pessoas e como a gente já entendeu, que é criando esses espaços, é debatendo, é conversando, é pelo caminho da educação, que a gente pode mudar essa realidade, né, a longo prazo. Então Exatamente. vamos fazer, né? Vamos fazer Vamos isso. sim. Acho que quanto mais a gente Vamos for sim. ouvida, né, mais a gente consegue É, aí fazer algum tipo de diferença nessa realidade chocante e muito triste que a gente está vivendo hoje. é verdade. Obrigada a todo mundo que esteve aqui. Acho que a galera entrou pouca gente porque a gente tá voltando agora. Depois a galera já vai pegando aí, vai divulgando as próximas lives. Tá interferindo? Tá Aí interferindo? eu acho. Tem algum outro telefone ligado, Carol, aí? Não. Oxe. Aqui eu ouvi normal também. Quando eu falo, tá É, interferindo, é? é quando eu falo, né? É quando eu falo. Que loucura. Aqui não tem nada. Aqui também não. Meu Deus. Mas enfim, acho que foi só esse finalzinho. Eu não observei, não. Isso foi agora só no finalzinho.
Mas enfim, é isso. Obrigado, pessoal. Obrigado, Carol, mais uma vez. Obrigado mesmo. Gratidão por ter topado. Obrigado por ter disponibilizado seu tempo aí, pela cordialidade e atenção que você teve com a gente desde o início. Muito obrigado mesmo, tá? Gratidão aí. E a gente vai se vendo, se falando por aí, porque tem muito bate-papo pra gente fazer, inclusive no estúdio, tá? Vamos sim. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Eu sempre gosto de fazer participações, falar sobre isso, porque eu acho que a gente consegue, de certa forma, ajudar alguma pessoa. Então, se eu tiver conseguido ajudar pelo menos uma pessoa com o que eu falo, já é uma conquista muito grande, né? Então, muito obrigada pelo espaço, obrigada pelo convite, pela confiança, pelos elogios. E sinta-se, eu estou de portas abertas para quando vocês precisarem de alguma coisa, tá? E assim, o Obrigada. recado final que eu quero deixar é que Por talvez a favor. nossa maior ferramenta assim, de combate à violência seja a gente ficar atento aos primeiros sinais e não normalizá-los, né? A gente não normalizar esse tipo de Perfeito. comportamento. Então, eu espero que nosso papo aqui sirva não só para informar, mas também para conscientizar e até salvar vidas, né? Com certeza, Carol. Assim será. Amém. Obrigado, obrigado, obrigado. Até mais, Obrigada, tá? obrigada quem Tchau, acompanhou. pessoal. Boa noite para Tchau, vocês. tchau. Boa Tchau, noite. tchau.